explicar o porquê dele. Ele foi justamente planejado para isso. Que o indulto, conceito, é uma espécie de indulgência, uma clemência soberana ou uma graça em sentido amplo. Ele se divide hoje em indulto individual, que é a nova nomenclatura que a lei de execução penal trouxe, indulto individual e indulto coletivo. Indulto individual, graça. Indulto coletivo é o indulto propriamente dito. A graça tem que ser provocada. A graça tem que ser pedida. E o indulto coletivo não. Ele é doado unilateralmente pelo presidente da República. Abrangência, total e parcial. Os efeitos, o indulto se diferencia da anistia, porque ele apaga apenas a pena, não o crime. O crime ainda subsiste. E todos os efeitos dele subsistem. Inclusive, os decretos de indulto que nós temos hoje, principalmente o de 2009 e o de 2010, que são um é réplica do outro, e eu acredito que o de 2011, quando sair, pode ser a réplica também, são os decretos 7.046 de 2009 e 7.420 de 2010. Eles trazem os decretos de indulto para aquele que cumpre medida de segurança. Segundo Guilherme Lutz, a medida de segurança ela não é uma pena, não é uma sanção, ela é um tratamento. Uma pessoa que ele está tendo uma medida de segurança, e segundo o Torinho também, ele está tendo um tratamento, até porque ele não tem uma quantidade de pena específica, ele está tratando. E se nós formos ver, inclusive na página 38, de isso, tem uma parte do decreto aí, ele diz que, independente, é concedido em indulto às pessoas submetida à medida de segurança, independente da cessação da periculosidade. Ou seja, ele assume o ônus totalmente por causa de um decreto formal. Como se o decreto formal tivesse a possibilidade de sarar aquela pessoa que estava em tratamento, independente da periculosidade. Ou seja, se ele ainda é perigoso, solta ele na rua. É a nossa opinião do nosso ilustre presidente. Aí eu entro nos questionamentos, que são as hipóteses que eu fiz anteriormente. O indulto é um poder excessivo nas mãos de um soberano? Essa corrente de pensamento vem de Dom Edeu de Vabres, um jurista italiano. Ele diz que realmente é um poder exorbitante na mão de um só homem, que para as mais elevadas decisões dos mais altos tribunais. Ele entende que todos os tribunais, nós sabemos que passam por aqueles processos de pessoas ali com competência, dá-se uma sentença, confirma-se, transita em julgado. Aí, por um lado, unilateral, vem o presidente da República, no caso, e ele paralisa essa decisão. Ou seja, para ele é um poder exorbitante. Foucault, em Vigiar e Punir, ele diz que o maior poder não está em aplicar a pena, em sim revogá-la. Aí eu começo a questionar o porquê esse ato ele é incompatível com a democracia, que é o meu questionamento sobre a legitimidade. Pelo contrário, ele é um ato inteiramente da monarquia, do absolutismo, da aristocracia, aonde um soberano manda e todos os outros se obedecem. Talvez nós tenhamos evoluído tanto, democracia e tal, o Brasil ainda era monarquia até tempos atrás. E talvez nós esquecemos de evoluir essa parte. Pode ser um questionamento. Os Estados Unidos, talvez nós podemos pensar isso porque nós somos um país desenvolvido, os otimistas em desenvolvimento, mas os Estados Unidos ainda é um país que utiliza a mesma forma nós. Se vocês quiserem analisar, tem aqui o presidente Gerald Ford, ele deu um indulto ao presidente que antecedeu ele, Richard Nixon. Também
pelo um crime de escândalo. Também o presidente George W. Bush deu indulto a 6 oficiais da administração condenados pelo caso Arangues. E o Bill Clinton também, aos terroristas e 140 pessoas no último dia da presidência dele. Só que eles estão abrindo o olho. Já tem estado que já tem uma comissão. Pois bem, também eu questionei, na verdade eu peguei o questionamento de José Maggiore, que ele disse que o indulto é uma amenização do excessivo poder de punir do Estado. Tudo bem. Ele diz assim: o indulto serve para suavizar a aspereza da justiça. Ou seja, a justiça pune mais do que ela devia. O senhor sabe, os médicos trabalham bastante com a justiça. E se nós dissermos que a justiça no Brasil ela é rigorosa, ela é áspera, ou mais áspera do que ela devia, talvez nós estejamos omitindo a verdade. Para Maggiore falar isso, tudo bem. Maggiore estava em 1954, na Itália. Ou seja, tinha acabado de acontecer ali a Segunda Guerra Mundial. Ele passou pelas guerras mundiais. Ele estava no fascismo. Ele estava numa mente que o Estado dizia: tudo no Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. O Estado era o soberano. Era a mente que permeava a situação. Agora, nós dizemos que o indulto é uma maneira de aumentar o poder do Estado. Vou à frente. Agora é o ex-ministro do STF, Maurício Correia. Acredito que é a única posição que eu tenho da jurisprudência no meu trabalho. Que ele diz que o indulto é uma maneira de ressocialização. Indulto é uma maneira de ressocializar no indivíduo. Excelentíssimo diz que o indulto insere no poder discricionário de clemência que detém o chefe do Poder Executivo, a evidenciar um instrumento de política criminal colocado para aqueles que façam uso da disposição do Estado para a reinserção e ressocialização dos condenados que a ele façam uso, segundo a conveniência e a oportunidade. O instrumento de política criminal, tudo bem, não discordo com ele. Poderia ser um instrumento. Só que para nós dizermos que o indulto ele é um instrumento viável, um instrumento eficiente, eficaz para a ressocialização, há uma política criminal. E toda essa política criminal tem que estar em harmonia. Desde o presidente da República ao ministro da Justiça. E nós temos a lei de execução penal prevê que o básico para o preso são as assistências. Se nós olharmos o artigo 10 da lei de execução penal, nós vamos ver ali assistência material, assistência de trabalho, outras assistências, inclusive assistência ao regresso. Segundo o plano diretor do sistema penitenciário, que foi feito agora em 2008, foram instituídas 22 metas. E se nós percebermos, 4 dessas metas são simplesmente aquelas metas básicas que não estão sendo cumpridas. Foi feita uma análise para que fizesse o plano diretor e elas não estão sendo cumpridas. Ou seja, o sistema prisional peca porque não faz o básico. Nós temos em uma cela que cabe 15 pessoas, 50 detentos. De maneira nenhuma vai ser cumprida essas assistências. De maneira nenhuma eu posso considerar que uma pessoa nessa situação, ela recebendo o indulto, ela vai ser ressocializada. E o pior